Sejam bem-vindos, bem-vindas, pessoal chegando aí para mais uma live nesse período de 21 dias de oração e jejum. Espero que todo mundo esteja indo bem. Compartilha aí um pouco de como está sendo para você e vai pondo aí de novo a cidade da onde você é, para a gente poder saber, né? O pastor Davi já entrou, já está com a gente, então eu já vou aproveitar. Chegou cedo, já vamos. Fala, Davi. E aí, amigão? Tudo bem, querido? Eu tô bem, você? Firme? Graças a Deus, graças a Deus. Eu fui te convidar aqui, o Instagram me mandou uma mensagem, eu sou meio dinossauro nesse negócio, não sabia o que era. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ontem o Luiz esteve aqui com a gente também, mas o Luiz entendeu errado, ele está me devendo. Eu falei para ele está me devendo um outro dia. Ele achou que era 8 horas, amigo. Daí entrou tarde, foi especial demais o pouco de tempo que ele passou, mas foi pouco tempo. Então eu falei que ele ficou devendo. Ainda bem que agora você 7 horas já está com a gente vai poder usufruir de toda a tua sabedoria, daquilo que Deus tem posto na tua vida. Para quem não conhece o pastor Davi, um amigão aí que Deus nos deu, a gente considera demais ele, a esposa, a família, é quase como se fosse família. Para nós né? A família do MFI. Né? A gente faz parte, e o pastor Davi é pastor da Igreja Nova Aliança ali em Londrina, né? Uma igreja viva. Se você não conhece, vale a pena ir lá conhecer. Sempre que eu vou, eu sou impactado de alguma maneira, né? Pelo ministério vivo que eles têm. E Davi, eu estou sabendo, eu não sei se é o primeiro, se você já tem essa carreira, eu não conhecia, mas eu estou sabendo que você está se aventurando como escritor também. Aí, amigo, é isso aí. Antes da gente entrar no assunto, dá uma palhinha para a gente sobre isso, cara. Ô, mano, é um prazer estar com você aqui, com todo esse povo lindo que está conosco aqui. A gente se conhece há muito tempo, né, mano? Eu, na verdade, conhecia você antes de você me conhecer. Quando a gente entrou no movimento das igrejas em células, né? E você estava fazendo um estrago aqui em Mandaguari, né? E eu fiquei... mas chegou aqui para nós aqui, né? E a gente mais tarde teve o prazer de se conhecer pessoalmente, né? Nos conhecer pessoalmente. Depois viemos a fazer parte do MFI também juntos. É uma honra estar com você, viu? Uma honra mesmo. Mano, é o seguinte, todo pastor, né? Acaba sendo um pouco escritor também. A gente vai fazendo as coisas da igreja. Eu escrevi muita coisa assim internamente para a igreja, materiais, cursos, né? Eu e a minha esposa, os pastores nossos da igreja também. Deus tem nos dado uma equipe maravilhosa, né? E a gente sempre escreveu muita coisa, uma integração, material de treinamento, enfim. Até escrevi alguns livretos, materiais menores, enfim, ao longo da nossa jornada, mas é a primeira vez que eu me aventuro a escrever um livro mesmo, né? Fazer disso um projeto. E o resultado é esse material, né? Um livro que não sei se está dando para ver, talvez está invertido aí, mas isso aqui é um fake, né? Isso aqui é um protótipo. Na verdade, o lançamento vai ser agora dia 17 de abril, né? Agora no domingo de Páscoa, após os 2 cultos, nós estaremos assim, fazendo um lançamento para a nossa igreja e a nossa expectativa é que esse material possa abençoar também muita gente, né? Com certeza vai. Eu vi aí mesmo invertido, né? Eu aprendi a ler hebraico, era professor de hebraico, então já leio de trás para frente. O nome é A Conquista, é isso? O nome do livro é A Conquista. Exatamente. E dá uma palhinha sobre o conteúdo do livro, o que você foca aí? Mano, esse livro, ele é o resultado de uma série de 12 mensagens que eu preguei no ano de 2020, exatamente quando começou a pandemia. A gente teve que ministrar online, né, para as pessoas todas em casa, enfim.
E Deus colocou no meu coração sobre nós vivemos uma vida de vitória no meio de todo aquele desafio, né? Inclusive o tema da série era Vida de Vitória, que era o nosso tema do passado, tema do ano todo. Aliás, tema de 2020. E aí eu fui, Deus me inspirou através do livro de Josué, e eu comecei uma série de mensagens, preguei o livro todo de Josué em 12 mensagens. E esse conteúdo, essas 12 mensagens se transformaram em 12 capítulos do livro. Introdução e mais 11 capítulos, né? E então tem aqui o prefácio do Luciano Subirá, amigo. Nós estamos fazendo uma parceria também com a Orvalho, e tem a nossa editora, a Orvalho, aliás, a Oleiro.net, juntamente com a Orvalho.com, e o Luciano também ficou bastante empolgado, ele quer divulgar também nos eventos dele. Enfim, então foi uma aventura, né? A gente transformar. É diferente você pregar, mesmo que você escreva tudo que você pregou, coloque do papel, é diferente você transformar aquilo num conteúdo num livro, né? Então você tem que ajustar uma série de coisas. Então eu tive aí muitas pessoas que nos ajudaram, né? Colegas, e aí o resultado é esse material que eu acredito que vai abençoar bastante gente, né? Certeza, amigo. Eu te conhecendo do jeito que eu conheço, ó, já dando a dica para quem está na live com a gente, vai divulgando, dá um jeito de conseguir o material. Ele vai estar disponível onde? Só ali em Londrina ou vai distribuir em... Então, nós vamos distribuir sim. Quem quiser já entrar para... Não foi feito ainda o lançamento. Como eu disse, nós vamos fazer um pré-lançamento no dia 13 para a nossa liderança. Eu quero privilegiar a nossa liderança aqui da Igreja Nova Aliança. E no dia 17, após os 2 cultos. Mas quem quiser entrar para se cadastrar ali no oleiro.net, www.oleiro.net, a pessoa entra, um cadastro, só coloca o nome e cadastra o seu e-mail. E aí, quando o lançamento acontecer, quando nós tivemos, o livro está sendo colocado na gráfica agora, já, na verdade, foi para a gráfica, e agora na quinta-feira passada, né, ontem, na verdade, e nos próximos dias, então a impressão vai ser feita ali em Curitiba, né, orvalho.com que está cuidando disso tudo. E aí, mano, quem tiver interesse, entra lá, oleiro.net, coloca o seu nome, o e-mail, que aí, quando sair a publicação, a gente manda a informação e vamos mandar pelo correio, para quem tiver interesse. A pessoa, é o mesmo preço que pagaria aqui na livraria, ela pode fazer a compra online, inclusive é pela nossa livraria da igreja que vai ser feita a venda, e aí a gente envia o material pelo correio, para qualquer lugar do Brasil. Legal, legal. Bom, alguém perguntou o nome do livro, é A Conquista, querido. São as mensagens do Davi agrupadas em livro. Ele pregou 12 mensagens, pelo que ele estava falando aqui, sobre Josué, é isso? A conquista, porque o conteúdo do livro todo tem a ver com a conquista da terra de Canaã, não é? A terra prometida, e essa ideia de que todos nós temos uma terra prometida também, temos promessas do Senhor para conquistar, temos gigantes a vencer. Então o grande desafio é que nós nos tornemos conquistadores do reino de Deus, né? Essa é a ideia. Então todo o pano de fundo são as batalhas e as vitórias que foram acontecendo de maneira progressiva ali no livro de Josué, e fazendo um paralelo com a nossa jornada, a nossa vida diária, em que nós enfrentamos os nossos inimigos, a carne, o mundo, Satanás. Então o livro está bem legal, tá? Eu acho que vai abençoar bastante, principalmente pastores e líderes, não é? Quem está envolvido em liderança, eu creio que vai ser bastante desafiado por esse material. Certeza, certeza. Para mim, Josué é um dos grandes líderes da história bíblica, né? Tem gente que elege, eu tenho vários, mas na área de liderança, eu falo assim, Josué se substituiu aquele de quem Deus disse que nunca se levantou profeta como Moisés. Você substituiu um ministério, você passou isso, né? Você substituiu seu pai na nova aliança e multiplicou a herança, né? Multiplicou N vezes a herança.
Então, se tem um cara para falar de um sucessor bem-sucedido, é o Davi. Davi, sabe? Porque ele conseguiu fazer mais ou menos o que... E Josué não teve as crises na liderança que Moisés enfrentou. E era o povo duro de coração, era aquele povo esquisito. Josué pega a direção desse povo e toca bem, né? Exatamente. É uma das coisas que me deixou muito fascinado com esse livro, com esse personagem, mano, porque a transição ministerial de Moisés para Josué foi um processo, né? Um processo que começou na saída do Egito, quando houve uma conexão entre os dois, né? Então, Josué adotou Moisés como seu pai espiritual, mas Moisés também adotou Josué como seu filho espiritual. E aí começou uma jornada que culminou na transição. Então, eu até cito a nossa transição aqui na igreja, do ministério dos meus pais para a gente, não é? Que aconteceu em 98, algumas experiências que nós tivemos. Tá bem legal, tá bem bacana. Não, muito jóia. Nessa questão de transição, você tem know-how para falar, amigo. Você tem autoridade para falar. Eu falei, tem algumas transições que os caras só podem escrever livro do que não fazer. Que a transição deu tão errado, amigo, mas você não. Você tem know-how para falar. Um monte de gente aí mandando abraço. Queridos, a gente não consegue ver a mensagem de todo mundo, a gente não vai conseguir responder, mas está aí o nosso carinho para todos. Eu vi o Randall, um cara que foi ovelha minha lá em Mandaguari, há quanto tempo que eu não recebia notícia. Abraço para você, querido. Vi um pastor aqui do Rio, Reinaldo de Paula, falando duas feras, né? Ele deve te conhecer também. Ele não conhece muito, mas eu peguei carona no teu sucesso aí. E Reinaldo, já tive falando para ele online, amigo, estou esperando teu convite para o presencial, cara. Eu quero conhecer tua igreja, agora que saiu do isolamento, né? E um monte de gente boa aí, Marcelo, lá de Campo Grande, está aí com a gente. Um abraço, querido. E Davi, a gente não chegou a sair, né? Mas está chegando no fim daquele terror da pandemia, né? A pandemia está aí, vai permanecer. Só que veio uma guerra, né? Uma guerra na Ucrânia, que também o Brasil está envolvido. Ó, minha cunhada aqui, parente, a gente tem que reconhecer, né, cara? Minha cunhada de Santo André, ela não perde uma live e ela está me incentivando a voltar com as lives, né? Que bom, ela quer que a gente continue. Mas a gente estava falando, esse tempo diferente, né? Com tantas coisas surgindo, você entende que é um tempo de buscar o Senhor, cara? Mais do que nunca, né, mano? Eu acho que nós estamos vivendo aí um tempo, pelo menos na nossa geração, eu acredito que é o período de tempo mais desafiador que tem sido esses 2 últimos anos, não é? Nós já ouvimos falar de muita coisa que está acontecendo agora, mas a gente ouviu como parte da história, não é? Não da nossa história. Então, o que nós presenciamos nesses dias, temos presenciado, sem dúvida alguma, está aí como parte dos sinais dos últimos tempos, e nós estamos fazendo parte disso, né? E assim, nós precisamos buscar o Senhor, não é? É hora da gente se voltar para o nosso Deus. E eu estava vendo aí que vocês estão nessa campanha de 21 dias, né, de oração, de ajuda. Nós fizemos isso na igreja também agora no mês de fevereiro. É agora mais do que nunca, né? Porque no meio da crise que Deus fala mais, que a gente ouve mais. Eu acredito assim, mano, que a gente aprende muito mais no meio da crise do que quando as coisas vão bem. Normalmente, esse é o padrão da palavra, não é? Deus ensina muito mais, consegue ensinar, consegue captar a nossa atenção muito mais no tempo de crise do que quando as coisas aparentemente vão bem, né? Quando as coisas dão errado, a gente fica mais ensinável, né, amigo? Quando as coisas parece que vão encaixando, a gente fica meio metidinho, né? É aquela história do espinho na carne, né? O espinho na carne faz a gente ficar mais atento às orientações do Pai. Não você, que você é um cara ensinável o tempo todo, você é um estudioso, é um mestre, amigo. Mas eu era de lascar, eu era triste. Eu não respondia ao pai, que a gente é daquela geração, mas eu só ficava esperando ele acabar de falar para fazer o que eu achava que tinha que fazer, né?
Agora, você citou, né? E a gente, eu resolvi mover essa campanha 21 dias de jejum e oração. Eu não sei você, mas eu tenho visto, me chamou muito a atenção, várias pessoas falando de um tempo especial de jejum, né? Essa igreja aqui movimentando 21 dias, aquela lá também, essa 15, o Luciano 40 dias, né? E eu falei, cara, eu nunca ouvi falar de um tempo onde todo mundo movimentasse uma campanha tão grande de jejum. Eu falei, para mim Deus está chamando a atenção, o Espírito Santo está chamando a atenção da igreja para alguma coisa. Tem alguma coisa envolvida no jejum que talvez a gente negligenciou, e quando eu falo a gente, eu falo de mim, né? Eu já estava confessando ontem o meu pecado, ali na igreja de Mandaguari, aquilo que você falou, a gente viveu um sonho, né? A gente teve uma igreja em avivamento, conseguiu construir, mas a gente enfatizava muito a palavra, o conhecimento da palavra para praticar, né? Então era difícil. Quem estava envolvido com a igreja, pelo menos uma vez por ano, lia a Bíblia toda. Né? E o movimento de oração, aquela história da oração 24/7, né? Antes da gente saber do iHope, Deus já tinha posto no meu coração de fazer da casa dele uma casa de oração. Mas eu nunca movi a gente fazia os jejuns das 3 semanas para o encontro que a gente tinha lá de discipulado, mas era só quem ia trabalhar no encontro. Eu nunca movimentei a igreja para um período de jejum, né? E esse ano me deu um desespero. Eu falei, eu tenho que recuperar o tempo perdido e resolvi chamar o povo aí que está vindo com a gente, nem todo mundo, mas uma galera boa está vindo com a gente nesse propósito aí, né? E eu falei, cara, eu vou chamar caras que eu entendo que tem uma experiência mais profunda do que eu para repartir com o meu povo. Né? Porque eu me julgo raso nesse negócio, eu estou aqui como aprendiz também, para aprender. E daí eu falei, vou chamar a galera que eu entendo que já vem praticando isso há mais tempo e tem algumas chaves de Deus para a gente repartir com a gente. E o que você diz disso, amigo? Fala para a gente aí a tua percepção dessa disciplina espiritual. Compartilha com a gente aí, amigo. Mano, sem dúvida alguma, o Espírito Santo está movendo nesse sentido, né? E quando o Espírito move, ele começa a haver um movimento em muitos lugares, né? As pessoas que nem estão conectadas com as outras começam a andar na mesma direção, não é? E isso é o que está acontecendo. Existe um movimento de retorno para esse tipo de disciplina espiritual, apesar da gente estar ouvindo tanta bobagem por parte de algumas pessoas, né? Alguns pregadores aí dizendo até que coisas como o jejum e o dízimo e algumas outras práticas pertencem ao Antigo Testamento, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Então, com argumentos muito fracos, né? Assim, mano, a nossa igreja, mano, como você sabe, meus pais são os fundadores da igreja, o pastor Samuel, a pastora Lígia, e a nossa igreja aqui no Rio, a Igreja Nova Aliança, nasceu debaixo de um mover de sinais e maravilhas, não é? Meu pai começou a primeira igreja numa tenda de lona, chão de terra batido, né? E eu, desde pequeno, convivi muito de perto com a prática da disciplina do jejum. Meu pai, ele se reunia com alguns pastores amigos, por exemplo, o pastor Tomás Wilkins, e meu pai foi parceiro dele para fundar a Igreja Nova Aliança aqui em Apucarana também. Eles se reuniam constantemente para ir para um lugar de retiro, não é? E para jejuar 2, 3 dias, 5, 7 dias, né? E aí a gente via o resultado desses movimentos, não é? De jejum depois na igreja, na libertação, na cura das pessoas. Eu vi milagres, eu vi coisas acontecerem, mano, como fruto do ministério dos meus pais, né? De ousadia, de coisas assim, com muito menos recursos do que nós temos hoje, muito menos acesso, muito menos recursos de todos, recursos financeiros, recursos em termos de estrutura, mas eles eram desbravadores, né? Essa geração dos meus pais foram muito desbravadores e dependiam totalmente da atuação do Espírito Santo, o mover de Deus. Então, o jejum sempre foi uma coisa para
por exemplo, para os meus pais, especialmente para o meu pai, algo muito, fazia muito parte da rotina, né? Então, nós crescemos com essa cultura aqui na igreja. Por exemplo, até hoje a nossa igreja, toda quarta-feira, é separada por jejum. Nós convocamos a igreja e principalmente a liderança. Então nós temos uma equipe pastoral grande, todos os nossos pastores, às quartas-feiras, jejum. Então nós temos nosso turno de oração, toda quarta-feira de jejum, do meio-dia até as 2 da tarde. Quem quiser, uma hora dessa, acessar o nosso canal no YouTube da Igreja Nova Aliança de Londrina, do meio-dia às 2 da tarde, toda quarta-feira. E nós temos oração também à tarde, das 18h30 às 19h30 na quarta-feira. Toda quarta-feira nós jejuamos. Fora isso, nós fazemos como você está fazendo aí. Nós fazemos algumas convocações, não é? Agora mesmo no mês de fevereiro, nós fizemos 21 dias de, oração, de jejum e oração. A igreja mobilizada todos os dias, uma área pastoral. Nós temos muitas áreas pastorais na nossa igreja, por causa das células, né? Onde tem as redes das células. Cada área pastoral cuidando de um dia, mobilizando seus líderes, não é? As suas ovelhas naquele dia. Então, aquele rodízio, e a igreja em peso. E sabe, mano, nada como começar o ano dessa maneira. Quando a gente está jejuando, a gente não... Aliás, a gente sente muita... a gente sente fisicamente, né, aquela fraqueza. O resultado vem depois. O resultado do jejum vem depois, né? Então, é um princípio que Deus está resgatando, né? E eu creio que quem pratica, fora que essa disciplina nos ajuda também em tantas outras frentes, não é? Que a gente poderia citar aqui, mas o jejum, sem dúvida alguma, para quem está liderando, para quem precisa de inspiração para pregar, para ministrar, é uma disciplina que traz muito resultado, né? Amém, amém. Tá aí, gente, eu quero coisas assim que me impactam, eu vou compartilhando e chamo de chave, né, Davi? E o testemunho do Davi sobre o pai dele, Tomás, uma geração que só dependia de Deus, que tinha dependência de Deus. Como vamos resgatar isso, gente, vamos resgatar, o povo que está aí na live, vamos resgatar, vamos parar de depender de outras coisas, vamos voltar, pegar exemplo do pastor Samuel, do pastor Tomás, vamos voltar. Com tudo que a gente tem hoje de tecnologia, a gente às vezes não consegue o que eles faziam em tenda e chão de barro, né? Por causa dessa dependência de Deus. Agora, Davi, você citou um negócio, ontem o Luiz citou, e eu queria aproveitar para a gente conversar do turno, quando você falou do dia de jejum que você tem aí na igreja, o turno de oração do Ministério Pastoral. Porque se você não agrega algumas coisas ao jejum, fica só um negócio sem comer, né? E não é o objetivo. O jejum tem mais coisas do que a abstinência de alimento, né? Quais as dicas que você daria? O que você falaria para a gente que, na tua prática, o que você agrega ao jejum, que você entende que faz do jejum essa disciplina que potencializa muita coisa na vida cristã? Então, eu acho que você falou bem, né? Eu acho que a gente precisa agregar. Jejum não é passar fome, né? Porque não é só você para passar fome, como se fosse um martírio, não é? Para você fazer uma troca com Deus. Aí está errada a motivação. Não é um flagelo que você passa, onde você se abstém de coisas que dão prazer, para você fazer uma troca com Deus. A motivação não pode ser essa. Quando a gente jejua, nós estamos mostrando na prática quem ocupa o primeiro lugar no nosso coração, né? Legal. A gente é um ato intencional, e o corpo reclama, não é? Nós temos os nossos horários, o café da manhã, o almoço. Quem jejua sabe o que eu estou dizendo. Chegou na hora, bateu aquela hora ali, meu estômago começa a roncar, tem toda uma reação do organismo, e aí sim a gente existe um ato intencional. Espera um pouquinho, vamos mostrar quem governa, não é? Quem é que está governando? Poxa, eu não posso ficar algumas horas abrindo mão de algo que me dá prazer, ainda que seja até necessário. Eu acho até, mano, que um jejum mais prolongado, não é?
tem que ser feito com acompanhamento, com muita sabedoria. Estou falando do jejum mais corriqueiro, não é? Onde você separa pelo menos um dia da semana e você cria essa rotina, não é? É algo tão importante. No nosso caso, a gente tem, por exemplo, o nosso turno de oração do meio-dia às 2h, então todos os nossos pastores são convocados, né? Eles vêm jejum à parte da manhã, aliás, vem desde o outro dia, né? A última refeição foi a janta, então eles passam a noite sem café da manhã, aí nós nos reunimos do meio-dia às 2h, todos os pastores estão lá, né? E aí tem louvor, tem adoração, tem intercessão, tem palavra, tem essas 2 horas de oração ali são dirigidas. Então, a minha esposa, a pastora Mônica, ela prepara todo um roteiro. Então, naquelas 2 horas, são vários passos que são dados. Cara, é fenomenal. É uma delícia, entendeu? Então, naquele momento que a gente estaria fazendo uma refeição do almoço, não é? A gente está ali, não é? Comendo a palavra, intercedendo, orando. É algo fenomenal. E aí a gente avança até a tarde, né? Para quebrar o jejum no final da tarde. Então, esse é um jejum mais corriqueiro. Eu já experimentei jejuns de 3 dias, fiz algumas vezes, não é? E uma vez eu fiz um jejum de 7 dias. Foi uma experiência muito forte para mim. Agora, a experiência, por exemplo, do pastor Luciano Subirá é uma experiência também surreal. 40 dias, não é? Ele estava compartilhando aqui com a gente como é que foi, as experiências que ele teve. É uma coisa impressionante, né? Mas eu acho que aí tem que ser uma coisa também assistida, debaixo de orientação. E não, pode dar problema, né, mano? Até eu estava conversando com o Cezinha. Cezinha fez de 21, né? E ele foi num endócrino. Diz que o endócrino desgraçou com ele, cara. O endócrino falou: o senhor quer arrumar confusão. E quando ele falou que ele pretendia de 40, ele falou: o senhor nem diga que é meu paciente. O senhor nem diga que é meu paciente, porque isso aí é suicídio. Que eu estava falando para ele, que eu estou querendo, ele falou: pastorzão, o senhor tem um médico que lhe assiste? Eu falei: não tem. Não, é bom, porque o jejum mais prolongado. Eu falei: amigo, no meu caso, eu tenho uns amigos que eram do meu tamanho, fizeram a bariátrica e ficaram 20, 30 dias só na água, só no negócio. Então, fazendo a bariátrica sem cortar. Vamos no jejum aí, a coisa vai... essa live já ficou internacional. O pastor Marcos, lá de Massachusetts, está mandando um abração para a gente aí. Um abraço. Agora, Davi, ontem, dentro do Elemento, o Luiz trouxe um negócio que eu nunca tinha ouvido, e hoje eu fiquei meditando nisso, e Deus foi somando, que ele falou de 3 elementos, e ele incluiu a oração, a adoração normal, mas ele incluiu a generosidade. Ele incluiu a generosidade, e ele citou Isaías 58, do quebrar a ligadura, repartir o pão com faminto, e trouxe a experiência no Novo Testamento de Cornélio, né? Que servia a Deus oração, esmola e jejum, né? Então ele falou que no entendimento dele a generosidade, e isso ficou na minha mente. Hoje eu estava na minha devocional meditando em Atos, que fala da abundante graça que havia na igreja primitiva, onde a generosidade transbordava, era algo natural, eles vendiam e repartiam com quem tinha necessidade. Você entende que o jejum ajuda a quebrar esse egoísmo natural da carne também? Você entende? Não tem dúvida, mano. O jejum, se você tiver o foco, não é, no lugar certo, o jejum faz você tirar os olhos de você mesmo, né? E olhar para começar a perceber as necessidades ao seu redor. Eu não sei a tua experiência, mano, mas quando eu jejuo, eu fico muito mais sensível a tudo, né? A tudo. Parece que você fica muito mais ligado, né? Você vai ler a palavra e as palavras saltam, então você está ali naquele tempo de louvor, de adoração, tudo se torna muito mais intenso, não é? E essa percepção do que está acontecendo do mundo ao nosso redor é algo muito, muito, muito presente no jejum, né? E essa passagem citada pelo pastor Luiz é tremenda, não é? Então, lá o profeta diz: esse é o jejum que eu espero que vocês façam.
Aí começa a declarar. E todas aquelas ações são ações sociais, ações para abençoar o próximo, né? Para abençoar as pessoas ao nosso redor. É tremenda essa aplicação. Legal. Legal. Agora você entende que a ênfase principal do jejum é a busca dele, né? As outras coisas são derivativas. É a sede por mais dele, de conhecer a ele de maneira mais profunda. Eu Você creio. entende? Creio porque é uma maneira de você dizer, olha, estou abrindo mão aqui de algo que eu gosto, que me dá prazer, voltado para mim mesmo, e eu vou substituir isso. Eu vou focar o Senhor, eu vou mostrar para Ele que Ele tem prioridade na minha vida, não é? Eu vou mostrar para minha alma também que Jesus é mais importante do que ela. Então, por exemplo, as pessoas que têm problemas com vícios, não é? Com hábitos, eu acredito no jejum como uma ferramenta que traz empoderamento contra essas coisas que nos enfraquecem, né? E que às vezes dominam a nossa alma, a nossa carne. Então é uma maneira da gente dizer para a nossa alma, espera um pouquinho, quem governa você é o Espírito Santo, não é esse hábito. Você, alma, se submeta ao Senhor, se submeta à vontade de Deus, não é? E é algo muito forte isso, né? Muito forte. Amém. Né? E aproveitando essa chave que você deu, né? O jejum para o empoderamento também, né? Você falou que você viu isso na experiência com teu pai ali desde pequeno, mas você crê que o jejum otimiza? Parece que ele destrava o canal, ele vai tirando, ele limpa o canal para o fluir da unção de Deus, e essa unção para milagres, sinais, maravilhas. O jejum potencializa isso? Creio e vejo que é bíblico. Jesus não operou nenhum milagre sem antes passar por aqueles 40 dias, não é? A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que impeliu Jesus para aquele lugar, para o deserto. Então ele passou aqueles 40 dias, poxa, nós estamos falando do Filho de Deus, mas ali ele estava como o Filho do Homem. Ali é uma coisa que eu sempre lembrar, né? Jesus, todas as vitórias de Jesus aconteceram como homem, porque ele se esvaziou do ser Deus, ele se esvaziou enfim, desse potencial que ele tinha de simplesmente, por ser Deus, enfim, as coisas poderiam simplesmente acontecer por uma determinação dele, mas todas as vitórias de Jesus aconteceram ele na qualidade de homem. Então, ele vai para o deserto, ele fica 40 dias, diz que depois de 40 dias ele teve fome, né? Os anjos o serviram. Então, assim, nós estamos falando de apetites, né? Naturais, que ele venceu como homem. Ele passou por aquilo ali para mostrar um caminho para cada um de nós. E aí foi uma explosão de milagres que aconteceu depois. Então, a gente pode deduzir com isso que o jejum, feito com entendimento, ele libera o poder de Deus, sem dúvida alguma. Né? Amém. Quando a gente tem que lidar com guerra espiritual, a gente teve muita experiência aqui quando nós começamos aqui o nosso projeto na zona sul da cidade. Começamos com um projeto social que se tornou uma igreja. Hoje é um dos nossos campos. Nós reunimos ali todo domingo 300, 350 pessoas, um pouco mais. As células se multiplicaram. Nós começamos com um projeto social e nós tivemos muita gente ali que vivia na miséria e começou a se converter, muitas pessoas ficando endemoniadas, sendo libertas, e os pastores que cuidaram, que até hoje coordenam aquele trabalho, eles jejuavam muito, eles tinham essa prática, até hoje tem, né? E eu me lembro de algumas situações em que nós tivemos que deparar com pessoas muito possessas, e a gente nós convocamos a liderança da igreja para orar, para jejuar, e depois de um período de jejum, às vezes uma situação com um demônio que estava resistindo, né? E depois da gente convocar a liderança para orar, alguns dias, aquela situação era quebrada, né? Aquela fortaleza era quebrada e aquelas pessoas eram libertas. Então, o jejum, sem dúvida alguma, ele abre um espaço no mundo espiritual para que a gente possa experimentar milagres, sinais, maravilhas, não é? E possa fazer o reino de Deus avançar contra o reino das trevas. Amém,
Amém. A Priscila Faria, pois aí, se Jesus, o Filho de Deus, jejuou, imagina a gente. É isso mesmo, querido. Esse é o argumento, aquilo que o Davi falou, de algumas pessoas que falam que o jejum é coisa do Antigo Testamento. Esse é o argumento que o Luciano disse que deu quando perguntaram por ele. Então, dá um argumento que justifique o jejum. Ele falou, Jesus jejuou. Acabou. E ele mandou a gente imitar ele. Então, Jesus jejuou. O argumento agora, nessa questão da batalha espiritual, né, da potencialização, aproveitando isso, eu também creio, né, tocando com você um texto que a galera que veio até aqui tocou beirando ele, mas você é o primeiro para quem eu faço essa pergunta, né? Aquele texto controverso, se eu não me engano, está em Mateus 17, a história do menino que tinha o demônio. Os discípulos de Jesus não conseguem expulsar. Quando ele desce do monte da transfiguração, encontra aquele auê, e daí a hora que o pai fala o motivo, ele se dirige, ele tem aquela manifestação, ô geração incrédula, até quando eu vou sofrer, falando para os discípulos, e depois que ele expulsa, os discípulos se aproximam dele e perguntam por que nós não conseguimos expulsá-lo, né? Em algumas traduções está por causa da pequenez da vossa fé, outras por causa da incredulidade, né? E daí ele dá a palavra, e depois, no fim, né, vem o trecho controverso, né? Mateus diz que não está nos melhores documentos de Mateus, só que tem o trecho em Marcos, né? Então, de qualquer jeito, está nos documentos da Bíblia, que fala assim, essa casta só sai com jejum e oração, né? Eu vi uma live do Luciano com o Ebe esses dias que tinha uma explicação, mas eu quero ouvir a tua, cara, né? Antes. Eu acredito, sabe? Eu acredito, mano. Hoje em dia tem um vento aí soprando sobre a igreja, e tudo que diz o seguinte: tudo que você faz, não é? Tudo depende só de Deus, não é? Tudo Jesus já fez na cruz, já está garantido, não é? E qualquer coisa que eu venha reivindicar como algo que eu faça, isso são obras não justificáveis. E aí é uma tentativa de colocar atenção na minha capacidade, não no que Jesus fez. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu entendo que quando Jesus disse naquela cruz, está consumado, estava consumado ali a obra de Jesus Cristo, a missão que Deus colocou sobre os ombros de Jesus, ele havia concluído. Agora, tudo que Jesus conquistou naquele ato da redenção se tornou disponível para mim, para você, para todo mundo que está ouvindo aqui, né? O acesso a essas bênçãos, a esses recursos, depende de cada um. Depende de cada um, da busca de cada um. Por isso, em Mateus capítulo 11, Jesus diz, olha, que o reino de Deus é tomado por esforço. E somente aqueles que se esforçam se apoderam desse reino. Então, tem uma parte que cabe a nós. O que é a parte de Deus, ele fez em Jesus. A nossa parte, Jesus não vai fazer por nós. Então, eu acredito, mano, quando nós entendemos o princípio do jejum, da oração, existe um saldo que ele é feito, ele é conquistado nos céus. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 8, diz que, na visão de João no Apocalipse, ele vê taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, não é? E aí ele diz lá que as taças estão cheias, transbordando de incenso, e esse incenso é levantado, não é, até a presença de Deus, e a resposta de Deus responde com trovões, com relâmpagos, não é? Então, a voz de Deus é ouvida, mas ouve como se fosse algo, as taças estavam cheias, saturadas. Isso fala de quantidade, muita oração, muita intercessão, não é? Então, é um tipo de oração, é um tipo de postura nossa, e o jejum entra nisso, não é? Então, é como se o jejum nos leva, junto com a oração, com a adoração, a um lugar onde você constrói no bom sentido. Não é essa ideia de que eu estou colocando algo lá, eu estou comprando a bênção. Não,
me parece, mano, que algumas situações, por exemplo, só mudam depois de muita oração, não é? Me parece que algumas situações na nossa, por exemplo, eu posso citar para você na história da igreja, da minha família, da minha casa, que algumas coisas só mudaram depois que eu e a Mônica, eu e minha esposa, nos unimos em oração, que houve concordância. Não foi pouca oração, não. Foi muita oração. Ou seja, foi gerado um saldo. Nós estávamos gerando em Deus aquele mover e depois o milagre aconteceu. O jejum tem tudo a ver com isso. O que Jesus estava dizendo, na minha opinião, para os discípulos? Ó, vocês precisam aumentar. Vocês precisam intencionalmente aumentar o saldo de vida de oração, de estar com Deus. Ô, mano, você conhece algumas pessoas, e eu também, que quando elas entram num ambiente, a presença de Deus entra naquele lugar. Essa pessoa carrega alguma coisa diferente. Verdade. Então, assim, às vezes a pessoa fala poucas coisas, mas tem aquele peso. Por isso que eu gosto daquela ideia, né? A palavra glória, uma das traduções da palavra glória do Antigo Testamento é peso. É o peso da glória. Tem gente que carrega o peso da presença, o peso da glória. Por quê? Porque tem um saldo de vida com Deus, de caminhar com Deus, de estar com Deus. E aí, meu irmão, aí não tem demônio que resista. Lembra dos filhos de Seva tentando expulsar o demônio lá? Não é? Ó, nós te repreendemos em nome do Deus a quem Paulo prega. O que os demônios disseram? Vocês não são de nada. O Paulo nós conhecemos. E o Deus de Paulo nós também conhecemos. Mas vocês, quem são vocês? E os demônios deram um couro naqueles caras, né? Agora, então assim, Satanás e os demônios sabiam quem era Paulo. Sabiam a autoridade que Paulo tinha por causa porque Paulo carregava essa presença, não é? Como é que você carrega a presença? É um saldo que você constrói, é um relacionamento com Deus que você tem, que você se empenha, E aí, meu irmão, aí as coisas acontecem. Amém. Até você citou esse texto, eu tenho usado esse texto, eu falei, cara, que vida miserável desses caras. Não conheciam Jesus e nem o demônio conhecia eles. Que vida sem sentido, amigo. Até eu brinquei, se não é para abraçar uma vida cristã verdadeira, cheia de vida, cheia de propósito, pelo menos você deixa conhecer no inferno, amigo. Agora não é conhecido nem de um lado nem do outro. Que tristeza, cara. É isso mesmo. Ô, mano, na experiência dos meus pais, né? Quantas vezes, mano, eu era pequeno, rapaz, meu pai era chamado para fazer uma visita em algumas casas e tinha lá uma pessoa endemoniada que o pessoal estava tentando expulsar, fazia, né, às vezes, pastores de outras igrejas. E eu me lembro de ir com o meu pai. A hora que meu pai entrava naquela casa, a hora que o demônio via o meu pai, ele se manifestava e, rapaz, meu pai dava aquela voz de comando e eu, sabe, e Satanás era repreendido. Então, eu lembro dessas experiências, entendeu? Do meu pai entrando em alguns lugares e os demônios reconhecendo a autoridade sobre a vida dele, entende? Então, por quê? Agora, eu sei a vida de oração que meu pai tinha, né? Como meus pais, não estou dizendo que eles eram perfeitos, mas havia um saldo diante de Deus que havia sido conquistado por caminhar com Deus, entendeu? E aí, meu irmão, aí as coisas acontecem, né? É verdade. Eu entendo bem o que você está falando. Eu vivi o mesmo com a minha mãe, né? No meu caso, foi a mãe. Era demais. Eu brinquei, coisa que os caras viram em filme Poltergeist, em filmes de terror, eu vi acompanhando a velha. A velha era fera. Ela era coisa de louco. Agora, Davi, eu vou colocar aqui, você me corrige. Eu sempre falo o seguinte, né? Eu fui atleta, você sabe disso, há 300 quilos atrás. Né? Eu disputava. E eu sempre falo assim: todo mundo tem essa possibilidade. Né? Todo mundo que não tem uma deficiência física, você tem a possibilidade de treinar, de condicionar o seu organismo para ser um atleta de ponta nisso, naquilo. Mas a maioria escolhe não fazer. A maioria escolhe não fazer. E quando eu treinava, o técnico gradativamente aumentando a carga.
né? Ele estabeleceu uma carga até aqui, depois gradativamente ele ia aumentando a carga para que você crescesse e visse o resultado nas competições. Você entende que Deus faz o mesmo com a gente, né? De repente ele traz, digamos assim, um demôniozinho chulé na hierarquia para você ver o que está embutido na vida cristã. Só que, de repente, ele vai permitindo que você vivencie uma carga maior para saber assim, não pode se acomodar, tem mais para você, avança. Porque diferente do que nesse texto eu entendo o seguinte, é o que você falou, Jesus conquistou na cruz, ele já fez a obra, ele já venceu Satanás, já despojou, mas eu preciso trazer isso para a minha realidade. Exatamente. Né? Exatamente. Não adianta Jesus ter feito lá, se eu não me condicionar aqui, eu vou tomar pau do derrotado. É como se entrar em campo e perder pro Ibis. Depois que você perder pro Ibis no futebol, você vai ganhar de quem? Vai ter moral com quem? Né? Então, eu acho isso. Tem muito cristão negligenciando as dicas de treinamento que Deus deu, né? E está perdendo pro Ibis espiritual, pro inimigo que Jesus já derrotou, mas que vai permitindo que o Eibe e o Luciano, eles focam justamente isso. A questão não é vencer o demônio, a questão é vencer a tua negligência. É isso aí. A questão é vencer a tua incredulidade, a tua autoridade limitada, e investir para usufruir disso. É nessa linha que você entende? Entendo exatamente nessa linha. A vitória começa primeiro aqui dentro do nosso coração, não é? Com os posicionamentos que a gente adota em relação a nós mesmos, né? As nossas disciplinas pessoais. Mas eu acredito em esferas de atuação demoníacas, né? Em diferentes níveis de autoridade. Aliás, o livro de Efésios fala sobre isso, né? Sobre os diferentes níveis de autoridade. Assim como no céu nós temos hierarquias, no inferno também, nas hostes malignas. A Bíblia fala sobre principados e potestades, influências do mal, etc. A gente vê, por exemplo, Daniel orando, em Daniel capítulo 9, e a Bíblia diz que foram 21 dias. Ele estava orando, intercedendo, de repente se apresenta a ele, né, o arcanjo Gabriel, dizendo, desde o início da tua oração, a resposta já saiu, mas eu enfrentei oposição. Né? Mas aí o arcanjo Miguel veio em meu socorro, lembra dessa passagem? Então, nós estamos falando aqui de guerra espiritual, não é? Enquanto Daniel orava, intercedia, e vamos lembrar de uma coisa, Daniel estava orando, e a gente conhece a vida de jejum de Daniel, não estamos falando sobre jejum, a vida de Daniel é um homem que se dedicava à oração, ao jejum. Somente depois da oração de Daniel, porque Daniel entendeu a profecia de Jeremias havia se cumprido, né, os 70 anos de cativeiro, ele pega o rolo para ler, puxa, mas a profecia já se cumpriu. E a partir de um conhecimento em relação ao tempo e às estações, ele começa a orar e a resposta vem, mas teve oposição no mundo espiritual, teve oposição de uma potestade. É óbvio que existe. Satanás, ele está querendo se levantar para impedir o avanço da igreja. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não é? E o jejum tem tudo a ver com isso. A gente entrar nessa dimensão, uma dimensão maior, mais profunda, de oração, de intercessão. Não é uma oração corriqueira, abençoe esse alimento. Não, é uma oração num nível em que você fica um pouco mais. E aí Deus começa a revelar para quem fica um pouco mais, para quem, né, as profundezas do coração de Jesus, a sua sabedoria. E aí, meu querido, é guerra espiritual que acontece, né? E assim a igreja avança, né? Amém, amém. E é uma disciplina que empodera, mas não te traz mérito nenhum, né? Porque no Antigo Testamento era um ritual de humilhação, né? De exposição pública. Eu fico imaginando, se eu fosse adolescente no Antigo Testamento, eu já ia ficar pensando o que o cara tinha aprontado para se humilhar naquele nível. Né? Eu falei, cara, esse aí deve ter feito muita coisa errada para se humilhar nesse nível.
né? Então, uma disciplina que empodera, mas ao mesmo tempo o reconhecimento de que eu dependo de Deus para que isso venha sobre a minha vida, né? Então, me empodera, mas não me dá mérito nenhum. Tem muita gente que quer ter mérito nas coisas, né? Eles falam, eu tenho pago um preço. Não, a gente paga o preço para vencer a minha carne, para eu não atrapalhar. É isso né? aí. Agora, quem me garantiu acesso a isso foi o sacrifício de Jesus. Você entende que é desse jeito, Davi? Eu entendo exatamente assim. No final de tudo, não é? Tudo volta para ele, a glória é dele. Eu gosto muito daquela expressão de Atos capítulo 2, de repente veio do céu. Não é? Então, há um som, um vento impetuoso, encheu toda a casa, todos foram cheios de Espírito Santo, uma explosão de milagre. Pedro prega, quase 3.000 se convertem. Tudo o que acontece em Atos depois começa com essa pequena expressão: veio do céu. Tudo que a gente experimenta em termos de milagres, sinais, respostas, vem do céu, vem de Deus, não é a partir de nós. Não é a partir de nós. Então, se é a partir dele, agora tem que voltar para ele. Agora tem que voltar para ele. Né? Tem que ter um mecanismo automático aqui que diz, ó, glória a Deus, mas eu sei, se não fosse a graça de Deus, nada disso aqui teria acontecido. Né? Legal, legal. Eu comecei a ler aquele livro que o Luciano sempre fala, daquele indiano, que já jejuou não sei quantas vezes, 40 vezes. Eu falei, cara, eu ainda não cheguei nos 7 dias. Eu e o cara já jejuou, acho que 18 vezes, 40 vezes. Bicho. Daí eu falei, vou ler o livro desse cara. E ele fez uma citação a isso. Por que jejuar? Tem uma parte lá para experimentar uma maior quantidade, não é quantidade, ele usa outra expressão, mas uma maior graça. Né? Medida. Uma maior medida da graça. Uma maior medida da graça. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, o cara tem razão. Né? Porque a Bíblia fala que Deus não dá graça para o soberbo, dá graça para o humilde. O jejum é um caminho de humilhação. Eu falei, então, de repente, a gente que não jejua, não se dedica tanto, está desperdiçando o que foi dado de graça, amigo. Eu falei, puxa vida, quanto tempo que eu perdi por amar comer, né, cara? Por amar. Vamos falar a verdade, é bom, né? É uma das coisas que é um dos prazeres da vida, é comer, né? Comer bem. E a gente precisa aprender a colocar isso no lugar certo, né, mano? Não, é verdade. O Márcio colocou isso. Tem a época da busca, a época da humilhação e tem a época da celebração, né? Então, depois dos 40 dias de jejum, os anjos vieram servir Jesus ali, né? Então, a gente ainda vai se reunir aí em Londrina para ir para a churrascaria, para ir para as outras coisas, vamos, né? Tem a época da busca e a época da celebração. Davi, agora você deve ter muitas experiências, já compartilhou aqui algumas delas, mas tem alguma nessa área de jejum que te marcou e você poderia compartilhar aqui com a gente, amigo? Tem. Olha, eu acho que uma das mais... Tem muitas, né? Mas uma das mais fortes foi numa época em que a gente enfrentava um desafio com um dos nossos filhos, com o André, e o André sempre foi o menino, nosso filho mais novo, um menino que sempre amava o Senhor, não é? Amou, era líder de célula, cresceu na igreja, mas houve um momento na vida dele que ele começou a querer andar por outros caminhos. E eu e a Mônica, minha esposa, né, percebemos que a gente precisava não apenas orar junto, nós precisávamos jejuar juntos, né? E nós, então, em concordância, não é? Fizemos esse propósito. Eu refiz a minha agenda para dedicar mais tempo para o meu filho, não é? Tinha várias viagens marcadas, cancelei todas as viagens para focar nisso. Nós estabelecemos uma rotina de fazer devocional com ele. Eu comecei a fazer devocional, era uma coisa que ele já fazia sozinho, mas já não estava querendo mais. Então, todos os dias eu li, eu fiz a devocional com ele durante um bom tempo, a gente, muita oração. E eu e a Mônica conectamos, né, juntamos o jejum e a oração por causa de um propósito.
E aí, talvez num outro momento eu possa contar o testemunho. Foi algo impressionante que aconteceu, né? Meu filho, o André, teve uma experiência de retorno para o Senhor, e hoje ele é um dos nossos pastores aqui da igreja. Ele é o nosso pastor do Ministério de Adolescentes, de tempo integral. E que Deus restaurou a vida dele. A gente tem certeza absoluta que o resgate do André aconteceu por causa da decisão que nós fizemos juntos, de orar e jejuar juntos por um propósito. E Deus respondeu às nossas orações. Olha aí, gente. O Márcio teve compartilhando algo semelhante em relação ao filho dele, o Mateus, também. E eu creio que quando Deus move vocês a compartilhar assim, tem alguém aqui que precisa ouvir. Então, se você que está aí, você é pai ou avô, avó, mãe, propõe isso para o seu cônjuge, né? Você está enfrentando, às vezes, algumas dificuldades com seus filhos, faz o que o Davi e a Mônica fizeram, entra num propósito conjunto, casal, passa a jejuar e vem testemunhar nas próximas lives, vem testemunhar no nosso próximo 21 dias, que agora eu não vou parar, esse é o primeiro. Então, no próximo você vai estar aqui testemunhando da vitória através dessa chave, né, gente? Amém. Davi, já está chegando o fim. Você ora pela gente? Depois a gente ainda tem mais alguns minutinhos, né? Você falando assim da glória, né? Que às vezes quem passa na presença paga um preço de jejum e oração. Leva, quando você estava falando, um exemplo que eu sempre dou, e é um cara que eu tento estudar o tempo todo, eu tento entender pela familiaridade com o sobrenatural, né? Para mim eram dois caras que estavam numa outra jornada, estavam num caminho diferente, no meio do caminho foram chamados para dentro, fora Jesus, né? Mas esses dois caras, e o ministério, a vida deles é impressionante. É Eliseu no Antigo Testamento e Paulo no Novo, né? Paulo estava indo num caminho de religiosidade, Jesus se revela a ele, traz, e cara, é o que você falou de Atos 19, né? Os lenços e aventais dele curam os outros, tanto que ele desperta quem não conhece Deus e nem é conhecido no inferno para tentar fazer. É verdade. E Eliseu, eu sempre dou exemplo, Eliseu era lavrador, estava lavrando com as 12 juntas de boi, e de repente o cara morre, né? E de uma maneira que não se explica. Eu já tenho falado da unção radioativa. O cara vai para o túmulo e tem uma unção nos ossos do cara, que o morto bate nos ossos do cara e ressuscita. E eu falei, cara, eu vivo ainda não consegui fazer o que Eliseu fez morto, cara, do negócio. Foi um milagre de ressurreição, hein, rapaz? Do jeito que o soldado caiu morto ali, encostou no osso de Eliseu, voltou à vida, hein, meu? Que coisa tremenda. Então é o que você falou, carrega uma glória, carrega algo diferente, né? Você ora pela gente, amigo? Com o maior prazer. Pai, eu quero bendizer o teu nome, Senhor, pela vida do Mano, Pai, por todos esses irmãos e irmãs que estão aí participando conosco desse momento tão especial, em que, Senhor, coisas simples estão sendo compartilhadas, testemunhos pessoais, mas que, Senhor, podem se tornar chaves, que vão abrir portas, Senhor, na vida de muitas pessoas. Eu quero te louvar pelo propósito, Senhor, desses 21 dias de oração, de jejum, Senhor, que tudo aquilo que eles estão buscando, Pai humano, a Cláudia, todas as pessoas envolvidas nesse processo, nesse projeto, Senhor, que respostas possam vir, Senhor, que diante as portas se abram, Senhor, que mais sabedoria seja derramada sobre eles. Pai, a tua palavra diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E eu te peço novas medidas de graça, de conhecimento, de sabedoria sobre o humano, Senhor, para pastorear as pessoas que estão debaixo do seu discipulado, Senhor, que dependem dele, dependem de uma palavra da parte dele, que ele seja usado, Senhor, e que o ministério seja acompanhado com sinais e maravilhas, Pai. Essa é a minha oração. Faz isso, Pai. Cumpre o teu propósito na vida dele. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Davi, dá mais uma vez a dica do teu livro. Muita gente não estava no início, chegou depois. O Davi, no início, estava falando do livro que ele está lançando agora em abril, no período da Páscoa. Fala aí para gente. Então, é um livro que é resultado de uma sequência de mensagens que eu preguei aqui na nossa igreja, que foi algo maravilhoso. E aí eu fui muito incentivado a transformar essas mensagens num livro, não é? E esse livro será lançado dia 17, agora no domingo de Páscoa. Mas se você tem interesse, está na gráfica já, não é? Se você tem interesse em receber alguma informação, depois até fazer a compra online, entre lá, oleiro.net, www.oleiro.net, é a nossa editora, está conectada com a livraria aqui da igreja. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, e você logo vai receber as informações. Você pode fazer a compra online, pode fazer a compra pela livraria, e nós vamos enviar pelo correio para qualquer lugar do Brasil. Eu creio que vai te abençoar muito. O título do livro é A Conquista. Tem aqui um protótipozinho, está invertido, não é porque isso acontece por causa da tela, mas ele basicamente a base é as conquistas de Jericó, aliás, que aconteceram no livro de Josué, né, por meio do ministério de Josué, e eu creio que vai abençoar muito a sua vida, essa leitura, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Viu, mano? O pessoal está perguntando aí se essa live vai ficar aí guardada para eles ouvir a música. Pois, né? Acho que você vai deixar guardada aí, né? Vai, a gente vai deixar salvo aí, dá para acessar depois. Eu na primeira me bati pra caramba, mas agora eu aprendi com a minha filha como que faz. O negócio, ela vai ficar salva aqui. Quem quiser indicar, vai ficar na página da Igreja Metodista 7ª RE. Qualquer um pode acessar. Davi, obrigado, querido. Foi um tempo bom, né? Não é igual estar com você presencialmente, mas já abençoa a gente demais. Abençoa a gente demais. Eu quero agradecer aí e que Deus continue acrescentando. Eu creio que todo mundo que participou da live hoje foi abençoado. Amém. Né? Muitas chaves. Obrigado pela amizade, pela oportunidade que nós temos de caminhar juntos no MFI também, né? E somos irmãos, somos amigos aí, e que Deus continue levantando você como uma voz profética nessa nação, em nome de Jesus. Amém, querido. Obrigado, hein? Deus abençoe. E só dando a dica antes da gente encerrar aqui, amanhã nós temos a live, domingo não. Domingo nós não vamos ter a live nesse período de 21 dias. Domingo você vai jejuar na sua igreja, vai lá no culto da sua igreja e usufruir da bênção de Deus lá. Mas amanhã a gente vai ter a live com o bispo Carlos Alberto Tavares Alves, um bispo emérito da Igreja Metodista, e ele foi muito conhecido pelo avivamento, pelos sinais, milagres que acompanharam a vida e ministério dele, e isso na Metodista não é pouca coisa. Na Metodista o cara deve ter jejuado muito e vai estar compartilhando com a gente aqui amanhã a experiência dele, ok? Queridos, quem ficou com a gente até agora, muito obrigado, um abraço para todo mundo, um beijão. Davi, mais uma vez, obrigado por tudo, querido. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.